Nós lemos aqui no livro de Hebreus, que fala sobre algo muito forte, a luta contra o pecado. O pecado existe. Primeiramente, nós observamos aqui nesse versículo, o pecado existe. E segundo a Bíblia Sagrada, o que o pecado faz? A primeira coisa que nós encontramos, a resposta no livro de Isaías 59, do versículo 1 a 2. Isaías, vamos ler, eu quero ler os versículos hoje. Né? Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. O pecado existe. E o pecado tem consequências. E são graves. Amém? O pecado tem poder de nos afastar do nosso próprio propósito. O pecado tem o poder de nos afastar do propósito da nossa existência. Nós vemos isso no livro mesmo de Gênesis, capítulo 3. Quando o homem peca no jardim do Éden, o homem comete o pecado, pratica o pecado. E mesmo no livro de Gênesis, existe uma definição do que é o pecado. No livro de Gênesis 2, 16 e 17, Deus dá uma palavra ao homem, para que ele não comesse uma certa fruta. Isso é uma lei. Deus ditou uma lei para Adão. Só que no capítulo 3 do livro de Gênesis, a serpente vem, induz o homem, né, através de Eva, para que comece aquele fruto. Então não foi apenas comer o fruto. O homem violou uma palavra de Deus. E isso tornou-se pecado. Isso é pecado. Pecar, logo está aí a definição. Pecar é violar os mandamentos de Deus. Pecar é violar a lei de Deus. Pecar é dar as costas à palavra de Deus. Adão deu as costas à palavra de Deus. Isso tornou-se pecado. Aleluia. Porque a regra de sobrevivência no jardim era a observância à lei de Deus. Observância à palavra de Deus. Observância aos mandamentos de Deus. Amém? Logo, o pecado existe. Desde o primeiro livro, eu quero ler contigo aqui. Como eu disse, o pecado tem consequências. O livro de Isaías 59. Aleluia. O pecado tem consequências, traz consequências. E uma das coisas mais perigosas é que o pecado nos afasta do propósito real da nossa existência. Isso é mais perigoso. Você entendeu? O pecado trouxe muitas coisas. Há muitas coisas que entraram por causa do pecado. Mas a pior delas é que uma das piores consequências, ou a pior consequência, é que o pecado nos afasta, nos distancia do propósito da nossa existência. O pecado nos afasta de Deus. Essa é a pior consequência. A pior consequência não foi a morte. A pior consequência não são as enfermidades. Você pode ficar doente mesmo assim estar alinhado com Deus. A pior consequência que o pecado meteu no mundo é afastar o homem de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, não há como o homem ver o propósito da sua existência. O homem se torna como um animal irracional. Aleluia. Então, Isaías 59, vamos ler juntos, versículo 1 a 2, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós encontramos aqui que o pecado tem consequências. Razão pela qual que o escritor aos Hebreus nos adverte dizendo que vocês devem estar dispostos a lutar contra o pecado, se necessário for até a morte. Quer dizer que o pecado é um problema muito grande. O pecado traz consequências seríssimas. O pecado traz consequências sérias. Vê só. O pecado aqui, no livro de Isaías, também está falando a mesma coisa. O profeta podia ter listado muitas coisas, muitas consequências que o pecado atrai. Mas ele apenas se focalizou em dizer que o pecado vos afasta de Deus. Essa é a pior consequência que o pecado traz. Vos afasta de Deus. Quando o homem foi criado por Deus, o homem foi criado para glorificar a Deus. O homem foi criado com esse propósito de glorificar a Deus na terra, de representar Deus na terra. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para viver nessa terra em nome de Deus, como se fosse Deus. Mas não estou dizendo que o homem tinha que ser adorado, mas era um representante legal de Deus na terra. Aleluia. Então, quando o pecado entra, o pecado anulou isso. O pecado anulou tudo isso. O pecado afastou o homem de Deus. Eu repito, essa é a maior ou pior consequência que o pecado trouxe à humanidade. O homem se afastar de Deus. Então, no livro de Isaías 59, nós encontramos essa consequência, que o pecado
O pecado faz com que Deus pare de agir. Veja o que ele diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isso, o pecado tem o poder de impedir que as tuas orações sejam recebidas nos céus. Veja só, se o homem foi criado para viver um propósito de Deus, isso quer dizer que o homem deve estar em constante comunicação, constante relacionamento com Deus. O homem frequentemente deve ser ouvido nos céus, e frequentemente Deus deve ser ouvido na vida do mesmo homem. Agora, quando o pecado entra, o pecado causa divórcio entre o homem e Deus, separa-os. Razão pela qual que quando Deus dirige a Israel, Deus se diz como se fosse a sua esposa. Você vai encontrar isso nos profetas. Ele se diz como se fosse a sua esposa. E o pecado é a causa do seu divórcio com sua esposa. Não há algo nas nossas vidas comparado à presença de Deus. Não existe. Então, quando nós pecamos, nós perdemos a coisa mais maravilhosa, mais brilhante que nós temos, que é Deus, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Não existe, querido, não existe algo valioso, tão valioso no nível de Deus. Porque todas as outras coisas nós alcançamos elas por causa desse Deus. Então, quando o pecado vem, o pecado estraga isso. É por isso que alguém pode ser um pecador, mas prosperar. Os homens prósperos não são cristãos. Nem todos que prosperam são cristãos. Mas mesmo assim, Deus olha para a mesma pessoa e diz que você é miserável, você é pobre, você é seco, você é nu. Isso diz que a maior prosperidade na vida do homem é a presença de Deus nele. Porque se não fosse verdade, Jesus teria dito àquela igreja, né, a da Laodiceia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, se você for ler de 16 em diante, ele olhou para aquela igreja e disse: você diz que és rico e não precisas de mais nada, mas você não sabe que você és um miserável, és um seco, és um pobre e estás nu. Miserável, alguém que diz ser rico, não diz ser miserável. Por quê? A resposta vem em seguida: eis que eu estou à porta e bato. Logo, faltava Jesus na vida deles. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir, eu entrarei. E logo, se Jesus disse que eu quero entrar, naquele momento estava fora. A razão daquela pobreza era porque Jesus não estava dentro. Eles falaram da sua riqueza material. E Jesus revelou-lhes o seu estado real. Que vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus, são miseráveis. E em seguida ele explica para ele, ele disse isso. Ele justifica as suas declarações. Que eu disse, vocês são cegos, são pobres, são miseráveis e nus, porque eu estou fora, não estou dentro. Aleluia. E não, o pecado é a causa da maior miséria no homem. O homem se desequilibra. O homem fica sem fundamento quando é envolvido pelo pecado. O homem fica sem fundamento. E você sabe muito bem, algo sem fundamento não dura. Algo sem fundamento não tem vida aí. Então o pecado trouxe consequências, ou traz consequências graves. Eu disse, não é somente a enfermidade. A maior consequência é isso. Levou o homem a se afastar de Deus. Como Isaías aqui está nos declarar que o pecado faz com que Deus não age a vosso favor. Não ouça as vossas orações. Logo, nós entendemos que o homem foi feito para se comunicar com Deus. Porque ele explica aqui que Deus não consegue vos ouvir porque vocês estão em pecado. O pecado entrou em vossos corações, o pecado dominou, se Deus não consegue vos ouvir. Logo, querido, ser ouvido por Deus não fosse importante, Isaías não teria declarado isso aqui. Logo, falar com Deus, Deus nos ouvir, nós ouvimos Deus, é muito importante. É mais importante do que ter 1.000 meticais no bolso. É mais importante do que ter 10.000 meticais no bolso. Nós fomos feitos para falar com Deus, Ele nos ouvir. E Ele falar, nós também de ouvirmos. Quando falta isso, o homem está incompleto. Quando falta isso, você não vai viver o propósito da tua existência. Você falar, Deus te ouvir, e Ele falar, você também te ouvir. E Zé está dizendo que o pecado veio para estragar isso. Quando o pecado entra, você fala, Deus não te ouve. E Ele também não pode falar contigo. É por isso que a primeira coisa que Jesus
veio resolver é o nosso relacionamento com Deus. No livro de 1 Timóteos, capítulo 2, versículo 5, ele diz que Jesus é o nosso mediador. Jesus, mediador, é aquele que busca condições de paz entre pessoas. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. Ou em outras palavras, reconciliando consigo os homens. O que levou Jesus para aquela cruz? O propósito principal é a nossa reconciliação com Deus. Para nos tirar do pecado, para vivermos o propósito da nossa existência. É isso que levou Jesus até aquela cruz, velho. É isso que levou Jesus até aquela cruz. No livro de João 3, diz: Deus amou o mundo. Em outras palavras, Deus amou o homem. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, Jesus desceu dos céus, veio até a terra, especialmente para morrer pelos pecados dos homens. Isso é o pecado é um assunto sério. Ele desceu especialmente para morrer pelos pecados da humanidade. Não, o pecado é um assunto sério para Deus. O pecado não é um assunto que tem que ser ignorado. Logo, se Deus não ignora, quem nós somos para ignorá-lo? Porque os cristãos nos nossos dias ignoram o pecado. Eles vivem o pecado como se fosse a sua vida normal. Eles ignoram que o pecado é algo muito sério até para Deus. Tem coisas que nós consideramos altas, mas para Deus são coisas baixas. Sobre o pecado, não. O próprio Deus é a primeira pessoa a considerar o pecado um problema muito sério. Aleluia. Você está me ouvindo? É razão pela qual o escritor aqui está dizendo que vocês devem estar dispostos a lutar contra o pecado se necessário for até a morte. Por quê? Porque é um assunto muito sério. Porque o pecado traz consequências sérias. Se necessário for, lute até morrer. Então, por que eu posso lutar até morrer, mas ser declarado vitorioso? Por quê? Porque eu não estou a querer que o pecado domine a minha vida. É isso que Deus espera de todos nós. O pecado não saiu. O pecado está aqui. Mesmo quando Deus criou Adão e Eva, o diabo estava aqui. Mas Deus lhe deu chaves, que era a sua própria palavra, que ele tinha que permanecer na palavra de Deus para não ser dominado pelo pecado. Ele tinha que permanecer. O pecado já existia. Mas antes de entrar no mundo dos homens, no mundo espiritual já existia, porque o diabo tinha pecado. Logo, o pecado já existia. Mas antes de entrar no mundo dos homens, quem o trouxe ao mundo dos homens é o próprio homem. Assim também eu posso estar aqui. Né? Você pode criar o teu mundo com Deus. O teu relacionamento com Deus. E você não permite que o pecado entre lá. Aleluia. E não permite que o pecado entre lá. É por isso que eu escrevo que você deve lutar. Logo, quando nós lutamos é porque nós não queremos ser dominados por alguma coisa. É por isso que quando os inimigos se levantam, seja da nação, a nação assim se prepara, forma soldado, levanta soldado, vai e luta para que a gente não seja dominado. Isso, nós não queremos que eles entrem no nosso mundo, nos dominem, nós não queremos isso. Então nós temos que lutar. Então, eu escrevo dizendo que você deve lutar pelo bem do vosso relacionamento com Deus, pelo bem da vossa alma. Você deve lutar contra o pecado. Se necessário for, moram até isso. Lute até morrer. Moram lutando. Mas não se deem por vencidos. O pecado não é algo dizer que o pecado é muito forte. Não pode mimar o pecado. Porque se você que desce por aqui, o pecado é muito forte. Você dá se fala que eu sou muito fraco, eu vou ter que cair. É que o pecado é muito forte. Você vai dar asas ao pecado. O pecado, sim, pode ser forte. Mas nós também podemos ser fortes através de Cristo Jesus. Adão poderia ter sido forte através da palavra que Deus havia lhe dado. Ele seria forte para vencer. É por isso que quando o homem era tentado, Deus não agiu. Por quê? Deus havia lhe dado a palavra. Que ele, juntamente com a palavra, pode vencer essa tentação. Deus não agiu. Só Deus veio depois para dar a sentença. Aleluia. Ele poderia ter vencido. Mesmo o próprio diabo, a Bíblia diz que ele começou a pensar coisas erradas. O pecado do Lúcifer começou no seu coração. Só que eu fui
entendendo pela Bíblia que até os próprios anjos foram dados o mandamento. O salmista disse que vocês anjos, que executam os mandamentos, que cumprem os mandamentos de Deus, louve a Deus. Logo, os anjos também têm mandamento. Então, Deus criou as coisas perfeitas, que até os anjos foram dados mandamentos, limites que eles não poderiam transpassar. Razão pela qual no Novo Testamento diz que aos anjos que não guardaram o seu limite, isso transgrediram, transpassaram os limites. Logo, Deus colocou limite até para anjos. Assim também como colocou para Adão e Eva. Deus colocou também limite para eles. Mesmo quando Lúcifer era tentista, o Lúcifer gerava isso no coração, Deus não agia e deixou assim. Por quê? Ele já tinha mandamento. Ele também não agiu. Nem com anjos que estavam aí pensando em pecar, projetando, Deus não agiu. Você acha que Deus não podia ter agido se ele já sabia tudo? Teria agido. O que vocês estavam a pensar? Não, tem que gestionar assim. Por quê? Ele tinha um mandamento. E esse mandamento lhes fazia permanecer debaixo de Deus. Porque não há outro igual a Deus nos céus. Nem na terra, nem debaixo da terra. Agora, o pecado que gerou-se no coração de Deus foi: ele queria ser igual a Deus. Jesus disse que quando nós obedecemos a alguém, nós nos tornamos servos daquele que nós obedecemos. Logo, Deus deu um mandamento antes, como uma obra que os homens permanecem debaixo de Deus. Fosse inferior que Deus, realmente. São criaturas. Aleluia. Então, existem coisas que vão se levantar para lutar contra nós, para nos levar a cairmos em pecado. O pecado está aqui lutando contra nós. Na luta contra o pecado, vocês ainda não lutaram. É uma batalha entre você e o pecado. Todos nós estamos nessa luta. Na luta contra o pecado, vocês ainda não lutaram até a morte. Nós todos estamos lutando contra o pecado. Não é contra o diabo, querido. O diabo não é tão forte sem o pecado. O diabo entrou. O que primeiramente entrou foi o pecado. Depois o diabo veio atrás. O diabo encontra o seu poder sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, através do pecado. A primeira coisa que ele fez é levar o homem a pecar. Porque se o homem pecar, se abrirá uma porta para eu entrar na vida dele. O pecado é uma porta que permite que o diabo entre no nosso mundo. O pecado é uma porta. O pecado é uma porta que permite o agir do inimigo sobre as nossas vidas também. Aleluia. Você está aqui? Estás aqui? Então, o que nós temos que fazer? Segundo o escritor, diz que nós temos que lutar. Que lutar contra o pecado. Essa é uma ordem divina para todos os filhos de Deus. Vocês devem lutar. Então, não disse que Jesus morreu e o pecado já não existe. O pecado existe. Mas Jesus veio para abrir. Primeiramente, ele nos libertou da escravidão do inimigo. E depois ele abriu a nossa mente para que possamos entender como é que nós podemos derrotar o pecado. Como é que nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado porque sabemos que nós temos que lutar até a morte. Isso é que Deus espera que a gente vença. Razão pela qual Jesus, o próprio Cristo, foi o primeiro exemplo. Querido, por detrás do pecado existe alguém que quer ser teu Senhor. O próprio diabo. O diabo está por detrás do pecado. Quando o pecado entra, ele também entra. Não há como o pecado entrar e ficar do lado de fora. Quando ele está te tentando para você pecar, ele está por detrás. Quando você cai nessa tentação, é uma armadilha. Pecado é uma armadilha. É uma armadilha que nos torna escravos do diabo. O pecado, podemos dizer que o pecado é a voz do diabo. Certo? O pecado é a voz do diabo. E Jesus disse que quando você se submete para obedecer a alguém, você se torna o seu escravo. O servo dessa pessoa. Então, o pecado não nos torna servos de Deus. O pecado nos torna escravos do diabo. Jesus falou sobre isso. O pecado é a voz do diabo. E nós nos tornamos escravos ou servos
da pessoa que nós obedecemos. Então, quando nós se submetemos ao pecado, nós estamos apenas se submetendo ao pecado em si, ou à prática em si. Mas a personalidade maligna que está por detrás do pecado. Você vê apenas o pecado, mas é uma voz aquela. Estou dizendo coisa aqui, é uma voz. Há um Senhor por detrás daquela voz. Você apenas é induzido a fazer, mas existe um Senhor por detrás daquela voz. É uma voz. No mundo espiritual é uma voz. Então, um exemplo. Eva pegou o fruto, é uma ação, mas na verdade ela ouviu uma voz. A vez que a serpente falou. E por detrás de práticas pecaminosas existe uma voz. E na verdade são vozes. E por detrás dessa voz, de cada prática, de cada pecado, está o dono da voz, que é o diabo. O pecado não existe voz de Deus no pecado. É por isso também que a palavra que a Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Por quê? A Bíblia Sagrada está aqui nos advertindo para fugirmos do pecado. Para lutarmos contra o pecado. Isso é a voz de Deus. A voz de Deus nos aconselha, nos adverte a se distanciarmos. A se distanciarmos do pecado, a lutarmos contra. Isso resistirmos, se necessário for, até a morte. O pecado é um bom amigo. Porque você vê apenas uma prática que pode te alegrar. Mas no mundo espiritual está lá o dono daquela voz. Preste a te prender. Preste a te prender. Está lá o diabo. É por isso que de certa feita, no livro de Mateus capítulo 16, se você for ler 22 a 23, 16, 22 a 23 de Mateus, Pedro falou algo. Jesus conseguiu entender que não foram apenas palavras, que por trás dessas palavras existe um dono, que era o Satanás. Razão que Jesus repreendeu o próprio diabo. Para trás de mim, Satanás. No mundo espiritual não foram apenas palavras que Pedro falou. Estava aí por perto um demônio. Se Jesus submetesse aquelas palavras, ele já ia se tornar escravo do próprio diabo. E não, tem coisas que parecem boas, nós temos que detestar. Porque na maioria das vezes o pecado, nós desejamos aquelas coisas. Desejamos fazer coisas erradas, porque nos parecem agradáveis. O fruto também que Adão e Eva comeram, para ser agradável, a Bíblia diz isso. Que eles viram que era uma árvore boa para se comer. Desejável aos olhos. Eles viram isso. Mas por detrás daquele fruto aí, estava lá uma voz induzido a comer. Que era do próprio diabo. Que era da serpente. Que no livro de Apocalipse é revelado que era o diabo. Aleluia. Por detrás de práticas pecaminosas está lá o próprio diabo. No momento que nós praticamos, nós submetemos ao próprio diabo. Nós se tornamos escravos do diabo. Isso é algo muito forte. Aleluia. Isso é algo muito forte. Então, o que nós temos que fazer com o pecado? A Bíblia nos dá direções. Temos duas coisas que nós temos que fazer. A primeira coisa, a Bíblia diz que nós temos que resistir. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala que submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Posso explicar ainda isso? Aleluia. O livro de Mateus. Jesus está no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 3. Se você for ler até o versículo 11. Jesus estava no deserto. O que aconteceu? O diabo veio tentar Jesus. Qual é a tentação? O diabo queria levar Jesus a pecar contra Deus. Todas as três tentações eram para levar Jesus a pecar contra Deus. E se assim ele procedesse, ele iria se tornar escravo do diabo no mundo espiritual. Você vai ver que uma das suas tentações ele diz: tudo isso me foi dado e darei a quem eu quiser, se prostrado. Você se pode dar de alguém que é maior do que você. Então, quando nós pecamos, o diabo se torna maior do que a gente. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus, o que ele fez? Ele resistiu. Ele usou a palavra de Deus para resistir, para lutar contra o diabo. Ele usou a palavra de Deus. Aleluia. Logo, você nunca vai usar uma coisa que você desconhece. Se Jesus usou a palavra porque ele conhecia a palavra de Deus. Isso quer dizer, se fosse uma outra pessoa naquela situação, teria caído, porque não conhecia a palavra. Jesus resistiu. Nós não resistimos o diabo insultando o diabo.
nós resistimos o diabo fazendo uso da palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus. Lembra-se que a Bíblia diz que nós temos que tomar a armadura. No livro de Efésios, capítulo 6, se você for começar de 10, mesmo até 18, fala sobre as mesmas coisas. Só que naquela armadura, falou sobre a espada do Espírito, que é a palavra. A espada era usada para o quê? Na antiguidade, para a guerra. Agora nós usamos armas, né? A KM, tudo isso. Mas na antiguidade não tínhamos isso. Eram espadas. Usavam espada. Espada é uma arma de ataque. O escudo é de defesa. É uma arma de ataque. E Paulo explica. Devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Logo, naquele dia, Jesus lutou contra o diabo. E pelo visto, e abateu, porque ele usou a palavra de Deus. Ele usou a espada. Não, você vê apenas simples tentação, mas no mundo espiritual é uma batalha, é uma guerra. É por isso que ele está dizendo que nós temos que lutar contra o pecado. Nós não falamos apenas, sai o pecado. Nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado. Nós vamos combater a raiz do pecado. É combater a raiz. Você tem que pegar, combater a raiz. Jesus fez uso da palavra de Deus. Ele resistiu. Ele enfrentou o diabo através da palavra de Deus. Ninguém vai vencer com as suas próprias forças. Eu disse, mesmo Adão, quando Deus o criou, para que ele vencesse, Deus lhe deu a palavra, Deus lhe deu o mandamento. Que aí está a espada. Você vai ter que usar essa espada. Você vai precisar. E Jesus, quando veio, foi na mesma. Adão, qual foi a falha de Adão? Não foi a de ser tentado. Jesus também foi tentado. A falha de Adão é que ele não fez uso da arma que Deus havia lhe dado. Porque nós não podemos esperar para que Deus lute por nós. Nós temos que tomar as armas dele, as armas que ele nos dá, e fazermos uso dessas armas. Para que tome a armadura de Deus. Isso Deus nos oferece uma armadura. E a armadura os homens usavam, os soldados usavam para a batalha. Por que Deus está nos oferecendo a armadura? Porque Ele sabe que nós estamos numa batalha. Nós estamos numa luta. Que se você não está ciente disso, por favor, acorde hoje. Nós estamos numa luta. Se a Bíblia fala sobre a armadura, Deus vê que isso é muito importante. Ninguém vai vencer o diabo, ninguém vai vencer o pecado sem a armadura de Deus. Ninguém vai vencer o pecado sem fazer o uso da palavra de Deus. Ninguém. Adão caiu porque não fez uso. Jesus venceu porque fez uso da palavra. É por isso que em cada tentação Jesus diz que está escrito. Está escrito. Está escrito, eu conheço meu lugar. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Onde nós encontramos isso? É na Bíblia. A Bíblia é um livro de instruções. A Bíblia é um pai dando instruções ao seu filho. É por isso que mesmo o escritor aos provérbios diz que filho meu, atenta às minhas palavras. Dessas palavras depende a tua prosperidade. Guarda as minhas palavras como se guardasse as coisas mais preciosas, como se fosse o próprio ouro, como se fossem pedras preciosas. Guarda essa é a minha palavra. Logo, a Bíblia Sagrada é um livro de instruções. É um pai instruindo os seus filhos. Nesse caso somos nós. Aleluias. Então nós temos que fazer uso da palavra de Deus. Nós temos que saber o que a palavra de Deus diz que nós podemos e que não podemos fazer. E outra coisa, alguns pensam que Deus apenas está querendo nos vedar, nos impedir de sermos certas coisas. Não é isso. Por exemplo, se você falar para teu filho que não brinque com fogo, você não está de vedar, você está de proteger. Você não sei se você entendeu isso. Deus não está dizendo, isso pode, isso não pode. Tipo, como se ele quisesse nos impedir de acessarmos certas coisas. Deus vai nos proteger. Assim também, se um pai ama um filho, ele vai lhe proteger. Vai dizer que você não pode mexer com aquilo aí. É perigoso. Não. Se nós encaramos assim a palavra de Deus, nós vemos que nessas proibições há amor de Deus aí. Porque Deus sabe que se fizermos de outro jeito, nós vamos acabar. Mas no pecado Deus não sai prejudicado. Eu repito, no pecado Deus não sai prejudicado. A Bíblia é bem claro dizer que a maldade do homem prejudica ele mesmo ou o seu semelhante, menos Deus. O pecado não prejudica Deus. Então, quando Deus vem e fala, é porque Ele nos ama, Ele nos considera filhos. A Bíblia diz que Deus repreende aqueles que Ele ama e considera filhos. Deus corrige aqueles que Ele ama e considera filhos. Então, a Bíblia é a expressão do amor de Deus.
Você não encara a Bíblia como um livro de proibições, mas um livro de instruções. Um livro que expressa o amor de Deus. É um livro de direções. É um pai dizer, aconselhando seu filho, não toque isso aqui mata, isso aqui queima, isso aqui prejudica. Isso. Aleluia. Se nós procedermos desse jeito, nós não vamos ver Deus como fosse um homem que está nos controlando. Não. Vemos um ser que está nos cuidando. Um ser que está nos protegendo. Um ser que está intercedendo pelo nosso bem. Nós vemos Deus como fosse um ser controlador. Por quê? Porque vemos prazer no pecado. Se não víssemos prazer no pecado, entenderíamos que Deus não é um ser controlador. É um pai cuidando dos seus filhos. Aleluia. Estás aqui? Estás aqui? Não, nós lemos aqui no livro de Mateus. Nós lemos aqui no livro de Mateus. Aleluia. 4, de 3 a 11. O diabo veio e tenta Jesus. O que ele faz? Ele faz uso da palavra de Deus. O que é isso? Chama-se resistir à tentação. É não se dar vencido. É resistir, é combater aquela tentação. O diabo lançava, Jesus defendia e também lançava. Jesus se defendeu usando a palavra de Deus. Jesus atacou o diabo usando a palavra de Deus. E no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz que o diabo se apartou de Jesus por enquanto. Isso é, fugiu. Cumprindo-se que a Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda nós temos que resistir. Aleluia. Nós temos que resistir. A outra forma de lidar contra o pecado é fugindo mesmo. Vá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Existem certas formas de pecado que nós temos que se distanciar, fugir. Você tem que entender que há um momento que você tem que enfrentar usando a palavra, mas às vezes você tem que se distanciar. Tem coisas que estão ao nosso redor, que nos aproximam, que nós temos que se distanciar, se prevenir. 2 Timóteo 2, 22. O que diz a palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 2, diz o seguinte, versículo 22. Foge, distancie-se, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com um coração puro invoca o Senhor. Mas está aí, foge. Esse tipo de pecado você tem que fugir. Mas para você fugir, você tem que identificar que isso é pecado. Você não consegue fazer isso se você não conhece a palavra de Deus. Em tudo a palavra de Deus sempre entra. Em tudo a palavra de Deus entra. Foge outro sim dos desejos malignos da mocidade. Isso, existem coisas que isso, tem o medo do pecado vem como se fossem coisas normais. Você tem que identificar e se distanciar. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Vamos no livro de Mateus, capítulo 5. Tem pecado que você tem que fugir. Fugir. Eu me refiro a se distanciar. Mateus 5, versículo 29 a 30. Veja o que Jesus Cristo fala aqui. Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar ou te fizer pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Veja. Aqui Jesus não estava dizendo que você tem que arrancar o olho. Você tem que se prevenir de coisas que te fazem pecar. Você tem que identificar coisas que frequentemente fazem pecar. Pecado que frequentemente você tem caído. Você tem que buscar se distanciar. Às vezes, nós caímos no mesmo pecado que nós não conseguimos identificar certa coisa aí. Aleluia. Por exemplo, nos nossos dias você encontra muitos pecados dos homens que os cristãos caem. Principalmente jovens, chega deles através dos seus próprios telefones. Através de sites que eles acessam. Tem coisas que frequentemente você vê e você acaba se sentindo fraco. E se você vê e está se sentindo fraco, por que você repete esse processo? Está sempre assistindo.
Se você fala que quando estou com aquelas amigas, o que elas falam me abala. Então por que você insiste em conversar? Eu estou dizendo que arranque. Melhor perder isso, melhor perder essas amizades. Melhor não acessar certos sites para se manter puro do que você acessar, alimentar a tua alma com essas coisas negativas e no fim, os teus desejos, os teus olhos e todo o teu corpo se perder no inferno. Aleluia. Aprenda a identificar olhos defeituosos e arrancá-los. Aprenda a identificar olhos defeituosos, olhos que te fazem pecar e arranque-os. Distancie, fuja. Se você sabe que eu caio sempre nesse pecado, eu mesmo você vê que não. Se eu caio sempre nesse pecado, o que eu faço para cair nesse pecado? Porque isso é algo que você faz. Esses cristãos estão toda hora a se masturbar. Por quê? Há alguém que assiste. Há alguém que assiste. Estão toda hora nesse mesmo pecado. É porque eles não sabem fazer o bom do seu próprio telefone. Vê só que o telefone em si não é pecado. Mas como você usa, isso pode te induzir ao pecado. O em si não é. Ainda isso que você faz, você tem que se disciplinar nisso aí. Fugir disso aí. No momento que você está tentando acessar o site, por que você não para naquele momento? Em outras palavras, aprenda a se disciplinar. Aprenda a se disciplinar. Aprenda a se colocar em disciplina. Aprenda a disciplinar os teus olhos. Aprenda a disciplinar os teus ouvidos. Porque os teus olhos, os teus ouvidos estão dando acesso ao diabo a acessar na tua alma. O diabo está a acessar a tua vida. O diabo está a instalar o seu reino em ti através daquilo que você acessa. Eu repito, o diabo está a instalar o seu reino em você. O diabo está a se instalar em você através daquilo que você acessa. Por quê? Porque você está a dar a legalidade. O que dá legalidade ao diabo na nossa vida é o pecado. Ele tem legalidade de entrar em nós através do pecado. Ninguém vai proibir, nem Deus. Porque nós demos legalidade, nós entregamos a chave para ele. Entre. Ele entra. Aprenda. Eu creio que, no mínimo, algumas coisas você sabe que essas coisas aqui não estão me fazendo bem. Mas mesmo assim, depois daqui, você vai ainda continuar naquelas mesmas coisas. Eu sabia que não te fazem bem. É que eu me sinto muito bem, alegre, mas não te prejudicar. Paulo advertindo a Timóteo, aprenda a fugir. Tem que pegar que nós fugimos, se distanciamos, corremos mesmo. Corremos. Eu quero crescer. Como vai crescer se você não está assistindo coisas boas lá em casa? Você não sabe que os nossos olhos dão uma entrada para a nossa alma? Você vê apenas como se fosse olhos simples. Os olhos são canais que acessam coisas de fora para dentro. São canais que conseguem acessar coisas aqui na tua alma. O diabo pode entrar na alma através dos nossos olhos. Acessar a nossa alma, plantar coisas através dos nossos olhos, aquilo que nós vimos. E ouvidos também. Isso que você vê, não sabe apenas coisas. No mundo espiritual nós temos as mesmas coisas. Você tem olhos no mundo espiritual, você tem ouvido no mundo espiritual. Você não vê no mundo espiritual. Você tem isso. E esses olhos são canais que nos levam até a nossos olhos espirituais. Até a nossa alma. São entradas. Razão pela qual você vai ver que mesmo crianças também não assistem um filme violento. Quando eles dormem, passam mal com pesadelos. Você vê como se fosse simples pesadelo. Não. Dava acesso a demônios para agir naquele momento. Eles acordam assustadas. E todo o quarto tomado por uma presença estranha. O que é? Você provocou isso. Você vai ver que no lugar onde assiste muito novelas, se tem meninas, você vai ver que todas as meninas são dominadas por espírito de imoralidade sexual. Por espírito de prostituição. Porque é o ambiente que está instalado lá, através disso que eles assistem. Você vai ver que isso vai influenciar o seu comportamento, só para te mostrar que certas novelas são muito espirituais. Influencia o teu comportamento, a tua forma de vestir, a tua forma de falar. Tá me entendendo? Influencia o teu comportamento, a tua forma de falar, até a forma de vestir. Isso de se vestir, mas saiu de onde? Aquilo que nós assistimos. Nós não vimos ninguém aqui a ensinar isso.
aquilo nós assistimos. E o demônio que está a usar aquelas pessoas passa a ter acesso à nossa vida também. É o mundo espiritual, meus irmãos. Jesus disse que as palavras são espírito. Essas palavras que eu vos disse são espírito. Eu estou aqui falando, mas para você estar a se conectar com a minha voz, você está a ser acessado pelo Espírito Santo. Estou aqui a falar, mas no mundo espiritual, a minha voz, as minhas palavras vão servir de canal para conectar você e o Espírito que está me usando. Logo, se eu fosse um satanista, o meu demônio seria ter acesso à tua vida, porque você está me ouvindo. Você está atento para me ouvir. É por isso mesmo a salvação, o Espírito Santo opera quando alguém prega. Eu prego, o Espírito está sobre mim, acaba tocando aquela pessoa, vai dando acesso àquela pessoa e converte. É desse jeito. E na coisa que nós assistimos, nós sabemos porque alguns não pensam que nós somos traga-prazeres. Não somos traga-prazeres, somos apenas pessoas que amam vocês. E você apenas assiste. Daí acaba. Você não estranha isso. Eu sou vocês daí, pronto. Qual é o benefício? O que você aprende? E alguns se desculpam dizendo que eu estou aprendendo alguma coisa. É mentira. Os seus desejos estão sendo arrebatados por aquele demônio. Estão sendo manipulados por aquele demônio. E você vai ver, não existe nenhuma casa onde ficam assistindo coisas imorais, essas tais novelas, e passam bem. Por quê? Querido, o comportamento que as pessoas manifestam é o resultado do tipo de alma que cada um tem. Porque a alma é a fonte das nossas emoções. Estão lá os nossos desejos. Estão lá vontades. Então, quando nós assistimos, lá, a fonte da nossa emoção é bombardeada pelo diabo. O diabo começa a instalar os desejos negativos lá. Começa a instalar desejos negativos de sexo. Tudo isso. Ele vai colocando lá. Quando a pessoa sair daí, é o que vai manifestar. Porque quando assistia, ele dava acesso ao diabo de bombardear. Plantar coisas. E quando sair daí, eles serão o mesmo produto que ele estava assistindo. Ou pior. Esse mundo é um lugar minado. As coisas não são realmente como nós estamos a ver. Nós vemos apenas a parte física. Mas esse mundo é cheio de espiritualidade. Há espíritos trabalhando nesse mundo. O espírito está puxando pessoas para o seu lado. Deus quer que as pessoas venham para o seu lado. O diabo também. Mas para isso acontecer, eles devem usar instrumentos. Eu repito, para isso acontecer, eles devem usar instrumentos. O diabo usa instrumentos, Deus também usa instrumentos. Assim como existe pregador ou propagador da mensagem de Deus, da semente do reino, também existe propagadores da semente das trevas. Jesus falou isso quando falava sobre o joio. Que o joio é uma semente que foi plantada. Então, nós temos que identificar coisas e fugir delas. Tem coisas que você não vê, saber porque você orou. Tens que tomar atitudes também. Tens que agir. Fugir. Você acha que Timóteo não conhecia a palavra? Como é que Paulo disse, não, Timóteo, essa situação você tem que fugir. Fuja dessas coisas. Não ande como outros jovens caminham. Caminhe como aqueles que estão a seguir a Deus. Mas esse outro ajuntamento, fuja desse ajuntamento. Aleluia. Resistir, usar a palavra de Deus. E também fugir. Identificar coisas que não te fazem bem. Se distanciar. Às vezes, corte o teu braço. E lance para fora. Isso é distância. Se o meu braço me faz pegar, tem que cortar e jogar longe. Jogar longe. Aleluia. Vê só. Portanto, se o teu direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Longe, não perto. Não queira ficar perto de coisas que te fazem pecar. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Atire para longe de ti. Lance fora, distante, não perto. Porque se for perto, você amanhã vai acessar novamente. Se tem aplicativos que estão fazer pecar, desinstale. É o que a Bíblia está dizendo. Lance para longe de ti, não fique perto. Lance para longe. Porque se estiver perto, amanhã você vai acessar novamente. Amém. Aleluia. Você está entendendo alguma coisa? No livro de Gênesis 39, 10 a 11, fala sobre as mesmas coisas. 39, 10 a 11, 10 a 12. Vou resumir aqui. Fala sobre José. A Bíblia diz que José estava trabalhando em casa de Potifar e a esposa de Potifar desejava José. Desejava José.
E um dia, sabe, ela tentou tanto José estava a resistir. Estava a resistir, mas chegou um dia onde ela foi para cima de José. E pegou a capa. O pecado desse jeito, o pecado se apega a nós. O homem frequentemente tem desejo de pecar. O pecado não está distante, meu irmão. Pegou a capa, a camisa de José. Algo próximo dele. O José estava a um passo para cair no pecado. Um passo, não dois, um. Ao menos que mesmo assim ele rasgou a capa. Saiu correndo. É o que nós temos que fazer. Ele arrancou a sua própria capa, rasgou, perdeu a capa. Mas não perdeu sua dignidade. Ele perdeu a capa. Mas não perdeu seu relacionamento com Deus. É o que mais importa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a meu favor, não importa quantas pessoas que vão estar contra mim. O que mais importa é Deus estar a meu favor. Aleluia. Aleluia. Você entendeu alguma coisa? Não. Nós temos que seguir esse caminho. Ser pessoas que conhecem a palavra de Deus para podermos resistir. E também usar a palavra de Deus, né, para identificar pecados que nós temos que se distanciar. Amém? Pessoal, o primeiro passo, eu quero correr um pouco, o primeiro ponto, né, para vencer o pecado, como a Bíblia diz que nós temos que lutar, é identificar o pecado. Porque você não vai lutar contra algo que você nunca identificou. Você vai ver que há muitos pecados que nós ainda não identificamos nas nossas próprias vidas. Isso é verdade. E tem coisas que você vê como se fosse normal, mas é pecado, é algo errado. Está te prejudicando, está roendo a tua alma. Então, para você poder lutar, como a Bíblia diz que lute contra o pecado até a morte, o primeiro ponto é você identificar o pecado. Assim como Jesus conseguiu identificar o pecado através do quê? Da palavra. Ele disse, não, está escrito. Isso é, outras palavras, isso é pecado, eu identifiquei, isso é pecado. Por 3 vezes, Jesus identificou que aquilo que era bombardeado sobre ele era pecado. Ele identificou o pecado para saber usar a palavra. Eu disse, para cada tentação, ele usou parte diferente das escrituras. Está escrito, ao Senhor Deus adorarás. Está escrito que não só do pão viverá o homem. Está escrito que não tentarás ser teu Deus. Ele identificou o tipo de pecado e tipo de resposta que daria aquele pecado. Então, o primeiro ponto é identificar o tipo de pecado em que você frequentemente cai. O tipo de pecado que vem te assediando. Amém? O primeiro ponto é, para lutar contra o pecado, o primeiro ponto é identificá-lo para poder resisti-lo. Aleluia. Agora, para você também poder identificar o pecado, você tem que ser conhecedor da palavra de Deus. O primeiro ponto é identificar. Mas você não identifica se você não conhece a palavra de Deus. Amém? Por exemplo, tem pessoas que podem entrar na nossa nação. Também na nação dele dizem que tráfico de drogas, tudo isso é normal. Se eles entrarem na nossa nação, eles devem primeiramente conhecer a nossa lei. Porque se eles não conhecerem a nossa lei, vão cometer crime sem saber que estão cometendo crime. Mas para a nossa nação, será crime. Você conseguiu me entender? E não, se eles entrarem, a primeira coisa, eles devem se preocupar em conhecer a nossa legislação. Como é que esse país está, como esse país se conduz? Qual é a lei que rege essa nação? Como é que rege? Quais são as coisas que permitem e não permitem? Porque se ele fizer isso, ele conhecerá a lei e como se prevenir. E como fazer para não levar coisas erradas e meter aqui, porque será crime. E não, esse é o primeiro ponto, identificar o pecado, mas para identificar o pecado com o qual nós temos que lutar, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Temos que conhecer a palavra de Deus. Por quê? Por que temos que conhecer a palavra de Deus? Porque pecar é transgredir a lei de Deus. Porque pecar é transgredir a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é conhecer a palavra de Deus. Estamos juntos? Estamos juntos? Aleluia. Outra coisa, se você conhece a palavra de Deus, a primeira, outra coisa, ter tempo de se analisar. Ter tempo de fazer um estudo profundo sobre você mesmo. 2 Coríntios capítulo 13. Vamos correr, estou quase terminando. 2 Coríntios capítulo 13. Outra coisa importante para podermos saber lutar contra o pecado, como a Bíblia nos manda aqui, é ter tempo de fazer um estudo ou de se analisar a si mesmo.
capítulo 13 de 2 Coríntios. Capítulo 13, versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Em outras palavras, analise-se, coloque-se na balança você mesmo. Tenha tempo de fazer um estudo profundo sobre você. Use a palavra de Deus para estudar sobre a tua própria vida. Porque a palavra de Deus fala sobre um monte de coisas, muitas coisas. Então, faça o seguinte: coloque a palavra de Deus desse lado e comece a fazer um estudo sobre a tua própria vida. Comece a se colocar na balança. E vê se é a palavra de Deus que tem te guiado, que tem te conduzido. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Prove-se vocês mesmos. Coloquem-se na balança vocês mesmos. Essa balança tem que ser a palavra de Deus. Veja se vocês estão na fé. Em outras palavras, veja se vocês estão a caminhar da forma certa. Porque caminhar da forma errada seria exatamente o pecado. Ter tempo de se analisar. E há um benefício quando você tem tempo de se analisar. Aleluia. Quando você tem tempo de se analisar, isso te dá capacidade de enxergar os teus próprios erros. Quem não se analisa nunca vai conseguir identificar os seus próprios erros. Só que na verdade todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, logo todos nós devemos identificar os nossos erros, os nossos pecados. Jesus falou sobre isso. No livro de Mateus 7. Que, primeiramente, tira a trave que está em ti. Logo, para você conseguir ver que eu tenho uma trave, você tem que se analisar. Não. Se julgar você mesmo. E ver que não, eu tenho uma trave, eu tenho que arrancar isso. Aleluia. Se você falar de Mateus 7, de 1 a 5, vai encontrar isso. Que Jesus nos falou a mesma coisa. Que você tem que ter tempo de se analisar, estudar você mesmo. Se colocar na balança você mesmo. E não. Quando alguém separa tempo para se analisar, isso te dá capacidade de enxergar os próprios erros e corrigi-los. Você nunca vai se corrigir se você nunca identificou falha. Se os professores nos corrigem, eles identificam erro, eles conseguem nos corrigir. Se eles não fossem capazes de identificá-los, não teriam capacidade de nos corrigir. E não, o bem de se analisar é que você se analisa, identifica erros e você se corrige. É por isso que Paulo diz: analise-se vocês mesmos. Provem-se. Vejam se vocês ainda estão na fé. Aleluia. Agora vejam que a correção também, a correção nos dá a oportunidade de aprender mais. Isso é, você pode aprender mais analisando a sua própria vida. Você pode aprender mais julgando a você mesmo. Você pode aprender mais quando você tira tempo para se analisar segundo a palavra de Deus. Você leva a palavra de Deus e começa a se analisar. Você começa a meditar sobre a palavra de Deus. Esse é o benefício da meditação da palavra de Deus. Você pensa sobre ela, veja quão maravilhosa ela é, o que ela fala para você. E você começa a saber que não, eu não estou a caminhar desse jeito. Ainda estou perdendo alguma coisa. Porque quando não caminhamos segundo a palavra de Deus, nós perdemos alguma coisa. Quando vivemos no pecado, nós ficamos para trás. Estamos juntos? Amém. Tenha tempo de se analisar. Porque a análise que a gente faz de nós mesmos nos dá a capacidade de enxergar os nossos próprios erros e corrigi-los. E a correção nos dá a oportunidade de aprender mais. Todas as vezes que nós se corrigimos, nós aprendemos, mas nós crescemos. Cada vez que você identifica os teus erros e corrige-os, você levanta uma parede da tua casa. Você fortalece você mesmo. Amém. Eu espero que eu tenha te ajudado através dessa ministração. Amém? Eu espero que tenha te ajudado através dessa ministração. É tão importante nós, como igreja, começamos a dar esses passos. Por que é tão importante? Porque, querido, nós somos professores, nós somos luz. Jesus falou isso, que nós somos a luz do mundo, no livro de Mateus capítulo 5. Se você for ler o livro do verso 13 a 16, nós somos o sal e nós somos a luz. Nós somos professores de pessoas. Nós somos professores das outras pessoas. Nós somos chamados por Deus para ensinar outras pessoas. E não, é muito importante. Toda pessoa que quer ser professor, primeiramente deve se formar ele mesmo, para poder formar os outros. Você consegue me entender? Se ele ama mesmo fazer isso, primeiramente ele tem que se dedicar, ele mesmo ser ensinado, ele mesmo aprender, para depois ensinar outras pessoas. E nós somos assim.
Nós somos chamados por Jesus para sermos a luz do mundo. Nós temos que iluminar as outras pessoas. Para iluminar, você tem que ter a luz. Para salgar, você tem que ser o sal. Não como você salgar se você não é sal. Não como você iluminar se você não é luz. Então, o teu primeiro desafio é você se tornar luz. O teu primeiro desafio é você se converter em sal. Para você poder fazer a tua função, realizar a tua função, que é salgar a terra, que é iluminar o mundo. Essa é a tua função. A nossa função é ensinar. Para nós ensinar, nós primeiro temos que ser formados como professores. Falo biblicamente. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. E aquilo que nós vamos aprendendo, repartir ou compartilhar com as outras pessoas. Porque a ordem de Jesus foi, o livro de Mateus capítulo 28, 18 a 20. Eis que me dá todo o poder nos céus e na terra. Portanto, idem e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu também vos ensinei. Aquilo que vocês aprenderam comigo, repartam, partilhem com outras pessoas. Mas se não aprenderam nada, não ensinem nada, também não vão ensinar a Deus. Para ensinar, você tem que ter aprendido alguma coisa. Você nunca vai ensinar se você não aprendeu. Um professor primeiro tem que acumular conhecimento. Ele primeiro tem que aprender. Para um dia poder usar isso e ensinar as outras pessoas. E Jesus disse, ensina a eles o que eu ensinei a vocês. Ensina aos outros aquilo que vocês aprenderam. O primeiro passo é a gente aprender. O primeiro passo é a gente aprender para um dia podermos ensinar as outras pessoas. Aleluia. Mais uma vez, eu agradeço por essa oportunidade que Deus nos concedeu de estar aqui juntos e a partilhar desse ensino maravilhoso. Aleluia. Esse ensino maravilhoso. Que Deus abençoe você por ter estado nesse lugar e aguardo por você no domingo para ainda aprender algo da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloque-se bem. Começa a orar nesse momento agradecendo a Deus. Entrega a tua vida nas mãos de Deus nesse momento. Começa a entregar a tua vida. Pai, nós te damos graça em nome de Jesus. Te damos louvor em nome poderoso do Senhor Jesus. Nós ouvimos a tua palavra e nesse momento estamos a entregar as nossas vidas nas tuas mãos poderosas, Senhor Deus. Nós sozinhos não sabemos como se conduzir nesta terra. Pedimos graça da parte do Senhor para podermos resistir ao mal, resistir ao pecado, Senhor Deus. Como a tua palavra nos manda. Estejam disponíveis e aptos a resistir ao pecado, se for necessário até a morte. Nos dê graça, nos dê discernimento em nome do Senhor Jesus Cristo nesse mundo tenebroso. Nos dê um coração sábio como o de José, que soube fugir do pecado. Um coração sábio como o do Senhor Jesus, que resistiu ao tentador. Em nome de Jesus. Um coração como o do Senhor Jesus, que soube discernir a voz do inimigo e resistiu mais uma vez. Meu Deus. Te damos louvor. Te damos louvor. Obrigado, Senhor Deus. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Essa oração que o Senhor Jesus nos advertiu a fazermos. Não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado no poderoso nome do Senhor Jesus. Seja abençoado no poderoso nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, o Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com essa igreja, com esse povo, esteja contigo hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe a tua vida e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe mesmo. Em nome do Senhor Jesus, que os teus caminhos sejam caminhos prósperos, que os teus caminhos sejam caminhos de vida. Em nome de Jesus, que haja luz nos teus caminhos. Eu declaro que haja luz nos teus caminhos, que a escuridão toda que estava lá seja dissipada em nome do Senhor Jesus. Que o meu Deus se revele a ti. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor.